Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais uma aula de história. Bom, a gente vai falar agora então um pouquinho sobre a independência do Brasil, né? A gente vai retratar aí um pouquinho sobre ela, tentar começar ela para a gente fazer uma revisão aí para a semana que vem, correto? Então, para a semana que vem a gente vai fazer uma revisãozinha para já ter os conteúdos da primeira prova do trimestre. E é isso. Bom, então vamos lá, né? Então, independência aí, né? Quantos significados tem essa palavra? Qual é o significado para um país? A gente pode falar independência econômica ou independência política como coisas diferentes. Quando o Brasil conquista sua soberania política aí no 7 de setembro de 1822, né, também conquistou sua independência econômica. E será que hoje podemos considerar uma verdadeira independência? Então, essas daí são 4 perguntinhas que vocês vão anotar no caderno, vão pesquisar e vão falar pra mim na aula ao vivo, ok? Beleza. Continuando. Já começando ali, né, eu vou fazer do mesmo jeito que eu estava fazendo com vocês nas vezes passadas. Eu vou falando e de acordo com o que eu vou falando, eu vou passando os slides ou eu passo depois, mas eu vou falando aqui e depois a gente vê o que dá, beleza? Bom, a independência do Brasil, então, ela foi proclamada aí no 7 de setembro de 1822. Ela vai assegurar, então, a emancipação da ex-colônia portuguesa, né? Então, a ex-colônia se emancipou. O Dom Pedro I foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, né? Então ele recebe o título de Dom Pedro I. E ele é coroado no dia 1º de dezembro desse mesmo ano de 1822. O que faz jus a essa imagem aqui, tá? Então ele sendo ovacionado, né? Como que eu posso dizer? Ali ele está no meio do povo, né? Como se ele fosse um herói do povo. E é questão que a gente já comentou, né? Sobre sobre a criação de heróis nacionais, né? E o Dom Pedro é um dos primeiros heróis nacionais brasileiros, mesmo depois a imagem dele sendo ligada a algo ruim, mas nesse primeiro momento, assim, né? Ele no meio do povo, todo mundo feliz, né? Nossa, todo mundo contente, alegre, pomposo que conseguiram a independência, mas como sempre na história, será que foi assim mesmo? Será que não aconteceu nada demais? E então, vamos ver. Bom, para a gente poder entender todo esse processo, a gente precisa entender o Brasil, né, no período colonial dele. E para a gente poder entender ele, a gente vai por partes, né? Então, assim, foram várias causas, né, que vão levar o Brasil à sua independência. E a gente vai começar então lá do comecinho, né, do período colonial, onde a gente teve, por exemplo, as capitanias, né, que estavam subordinadas à autoridade central do rei, né, do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. A situação econômica era precária. Na agricultura, por exemplo, a produção do tabaco, do algodão foram reduzidas, né, e a cultura canavieira estava em uma fase também de decadência. A pecuária era restringida aí à produção do charque, né, no Rio Grande do Sul ou da sua subsistência. A mineração apresentava um baixo rendimento, né, porque as jazitas de ouro já estavam esgotadas. A indústria ela não se desenvolvia justamente por conta das proibições que a metrópole fazia, né, afinal a metrópole não deixava o país se desenvolver. E o comércio no Brasil ele estava limitado pelas restrições de um monopólio, né, que era o da metrópole.
Então a gente só podia fazer comércio entre Brasil e Portugal e nada mais, nada menos que isso. Eis que então a gente viu lá na Revolução Francesa um senhorzinho chamado Napoleão Bonaparte, né? Que ele é bom na pare, enfim. É, ele começa aí, né? Ele dá um golpe de estado na França, se torna imperador francês e começa então aí a querer fazer lutas, né, dentro da Europa contra outros países para dominar os outros países, e um desses países era Portugal. Porque Portugal tinha relações comerciais com os ingleses, então tinha toda uma treta aí deles, né? É, um exemplo foi o bloqueio continental, que obrigava todas as nações da Europa continental a fechar o comércio, né, a fechar os portos para o comércio inglês, que ele tinha a pretensão aí de enfraquecer a Inglaterra economicamente. Nessa época, o Portugal era governado pelo Dom João e pressionado por Napoleão, Napoleão exigia, né, o fechamento dos portos portugueses. E ao mesmo tempo ele tinha aí relações com a Inglaterra, a gente já falou sobre isso. Mas só para ficar claro, o Dom João é um cara muito legal. Na verdade, não um pouco legal, mas no sentido assim dele ser legal, no sentido que eu vou explicar para vocês. Ele estava enganando ambos os lados. Ele enganava os franceses, né, do Napoleão, e enganava os ingleses, porque ele era esperto. Não tanto, mas ele se fingia de esperto e ele conseguiu ser mais esperto que esse povo. Então, enquanto ele falava para os franceses que ele tinha fechado os portos, os ingleses continuavam fazendo comércio. E quando os ingleses perguntavam se ele tinha acatado aí as ordens do Napoleão, ele falava que não. Só que não ia dar muito certo isso, né? Enfim. A Inglaterra, então, era um dos maiores fornecedores de produtos manufaturados, né, consumidos em Portugal, e também compravam muitas mercadorias portuguesas e brasileiras. Então, com tudo isso, né, acontecendo, o Napoleão fala assim: ah, beleza. Você sabe o que acontece com quem não me escuta? Então, estou indo para aí, você vai perder sua cabecinha. Então, acontece toda uma ideia ruim, né? De invasão. Um dos embaixadores ingleses que estava em Lisboa convence o Dom João a transferir a corte inteira para o Brasil. E desse modo, então, os ingleses iam garantir o acesso ao mercado consumidor brasileiro, e a família real portuguesa também evitava acabar com a dinastia dos Braganças, né, pelas forças napoleônicas. Então, no dia 29 de novembro de 1807, a família real, os fidalgos, os funcionários, partem de Portugal em direção ao Brasil, né, escoltados aí por 4 navios britânicos. No dia 30 de novembro, os franceses chegam e invadem Lisboa. Então, tudo isso aí acontece num período tenso, né, que eles vão tentar ir fugir, né, para ser bem claro, né, os portugueses fogem, né, às pressas, no meio da madrugada para o Brasil, vão jogando tudo que tem direito nos navios e vêm para cá. Quando chegam no Brasil, então, no dia 22 de janeiro, né, de 1808, vocês perceberam que demora um certo tempinho, né? Eles saíram no dia 22 de setembro, chegaram no dia 22 de janeiro. Chegam então lá em Salvador, onde se toma aí, né, a mais importante medida, né, do caráter econômico. Já no dia 28 de janeiro, o governo português ele vai expedir uma carta régia, né, de abertura dos portos às nações amigas de Portugal. E assim, rapidamente, os produtos ingleses começam a chegar em grande número aí, né,
no Brasil, e também as firmas inglesas começam a vir para o Brasil e se instalar aqui. Então a gente tem esse ponto. Eles abrem as fronteiras para as nações amigas, ou seja, para os britânicos chegarem até o Brasil. Então, pessoal, continuando, é, essa parte do Napoleão, né, que eu já falei, do Dom João se permanecer neutro, eu vou deixar aqui, porque se quiser copiar, fica à vontade, depois eu passo. Bom, continuando, então quando eles abrem aí, né, as suas as suas fronteiras, então a gente vai ter um grande monopólio comercial agora só com os ingleses. Na sua estadia na capital baiana, o Dom João então ele vai fundar uma escola de cirurgia na Bahia, né? Na época era esse nome, hoje é a famosa Faculdade de Medicina. E após ficar 3 meses em Salvador, ele vem para o Rio de Janeiro, aonde ele vai desembarcar em março, né, desse mesmo ano. E em 1810, então, 2 anos depois, ele assina o Tratado de Comércio e Navegação, né, que, entre outros atos, esse vai estabelecer uma taxa de 15% sobre a importação dos produtos ingleses, enquanto Portugal pagava 16% e as outras nações pagavam 24%, ou seja, fizeram isso justamente para monopolizar aí o comércio com os ingleses. Em 1815, né, após a derrota definitiva, né, do Napoleão, as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena, onde o objetivo era restaurar o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. E para obter o reconhecimento, né, da dinastia de Bragança e o direito de participar do Congresso, em 1815, Dom João eleva o Brasil, né, ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Assim, então, o Brasil deixava de ser uma colônia, né, e tinha o mesmo status político de Portugal e poderia participar enviando deputados às cortes de Lisboa, e era um passo importante aí para a emancipação política, né, mas nem tudo são flores. Vou passar aqui para vocês, tá? A vinda da família real, que a gente tinha comentado aqui, o isentão. Um dos casos interessantes é a Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João. Ela é sempre retratada como louca, mas não era bem assim. Ela não queria vir pro Brasil, né? E ela acaba detestando o Brasil. Tipo, ela não gostava realmente daqui. Durante essa vinda pra cá, teve uma epidemia de piolhos dentro dos navios, então as mulheres tiveram que cortar o seu cabelo e chegavam aqui com turbantes, né? Então eles achavam, tipo, as mulheres que estavam aqui achavam que isso era a última moda na Europa. A questão da abertura dos portos, né? A corte vindo para o Rio de Janeiro. Bom, então aqui temos um dos primeiros problemas, né, que vão acontecer. Como veio muita gente para cá e o Brasil não estava preparado, as melhores casas, né, elas foram tiradas dos seus moradores que tiveram pequeno tempo, né, de 24 horas para sair de suas casas. E nas casas eles colocavam aí a sigla PR, que simbolizava príncipe regente, só que eles vão tirar sarro disso e colocar determinados nomes para isso. Então, tipo, a gente tem ali, ó, propriedade real, prédio roubados ou põe-se na rua.
Os brasileiros já eram zoeiros desde essa época. Bom, a presença então da família real no Rio de Janeiro muda muita coisa, né? A modernização da cidade, se tornar aí a sede do império, né? Então a capital. Então vai mudar muitas coisas aí nesse período. Tem toda uma urbanização, uma modernização de obras públicas, né? E as pessoas eram simplesmente jogadas para fora de suas casas e assim por diante. As mudanças econômicas a gente já viu, mas a gente vai falar um pouquinho mais depois. Das mudanças administrativas, são importantes a gente ter algumas, né, que é a fundação do Banco do Brasil, que existe desde então, a criação dos 3 ministérios, que é o de Guerra, Estrangeiros, Marinha e Fazenda, a instalação de uma junta de comércio, a instalação de uma casa de suplicação, que é o Supremo Tribunal, né, e eles se tornarem aí o Reino Unido a Portugal. Na questão da cultura, por exemplo, algumas medidas tomadas, né? A fundação da Escola Real de Ciências e Artes e Ofícios, a criação de cursos no Rio de Janeiro como cirurgia, química, agricultura, desenho técnico, né? Então a gente está falando aí de engenheiros e médicos, a fundação do Museu Nacional e da Biblioteca Real e do Observatório Astronômico, a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que existe até hoje, né? O Museu Nacional pelo fogo, mas enfim. A criação da imprensa régia, que era a primeira gráfica do Brasil, e um estímulo ao desenvolvimento das artes, né, com a vinda da missão francesa para o Brasil. Então aqui a gente tem prédios, o desenho de um prédio, né, um desenho técnico. Do outro lado a gente tem do Jardim Botânico, inclusive, depois ali o próprio Jardim Botânico. A Gazeta do Rio de Janeiro, né, que é o livro, né, o jornal, perdão. E já que a gente fala aí do tráfico de escravos. Bom, antes de a gente chegar ao tráfico de escravos, deixa eu ver se tem aqui. Onde que eu coloquei? Aqui. O Dom João, então, ele só vira rei aí em 1816, quando a Dona Maria morre, então ele vira aí o título de Dom João VI, então ele se torna o rei. E aí agora a gente vai falar das revoluções. Então, começando aí pela Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana também tem um nome conhecido como Revolução dos Padres. E ela é basicamente aí, né, uma revolta de emancipação, né, uma das mais importantes das revoluções brasileiras. O Estado pernambucano ficou bem revoltado com a situação, né, porque Pernambuco enfrentou aí um grave problema de seca, né, e acabou levando muitas pessoas à morte. Isso foi um dos motivos aí que levaram assim como posso colocar, a revolta a aumentar. Assim, os revoltosos que eram liderados pelo Domingos José Martins, né, e o José de Barros Lima, que era conhecido como Leão Coroado, planejaram uma revolução, né, que se iniciou com a ocupação de Recife e a prisão do governador do estado de Pernambuco, e foi implantado então um governo provisório, cujas principais medidas foram a libertação dos presos políticos, a redução de impostos e a liberdade de imprensa. O objetivo então disso era tornar o Brasil independente de Portugal e implantar uma república. Mas como consequência disso, né, como o Dom João estava recém-coroado e tudo mais, ele vai dar ordens para que os militares, né, invadissem, né, fizessem investidas contra esses revoltosos. O combate teve uma duração mais ou menos de 75 dias.
foi o mais violento dos movimentos emancipacionistas que teve. Vencidos, então, os revoltosos foram presos e muitos deles foram condenados à morte, né? A revolta também é conhecida como Revolta dos Padres, como já havia falado, né? Devido ao número considerável de padres que tomaram o lugar. E um dos mais conhecidos foi o famoso Frei Caneca. Então tem até uma rodovia, né? Rodovia, uma praça, uma coisa assim em São Paulo que tem o nome dele, Frei Caneca. Teatro. Teatro Frei Caneca. Enfim. É... Além do mais, uma das coisas mais importantes também é que eles queriam fundar um outro país chamado Confederação do Equador. Também temos aí a Revolução Liberal do Porto, né? Que é a próxima. Isso aqui. Depois eu mando o slide pra vocês, tem tudo resumidinho. Na Revolução do Porto, então, né? Os antecedentes dela assim foram que os britânicos haviam assumido a regência de Portugal enquanto Dom João VI estava ausente. O Napoleão então já tinha sido derrotado, né? E muitos portugueses pensaram que o rei ia voltar para Portugal. No entanto, o Dom João VI ele ficava adiando sua revolta. Ele queria permanecer aqui, né? Que foi a terra que fez ele ser rei. E ele se sentia livre também das pressões das cortes e das potências europeias, porque se ele não estava lá, não tinha como os próprios europeus fizerem pressão com ele. Já em 1817, então, um grupo de maçons, né, e oficiais do exército vão se rebelar em Lisboa, lá em Lisboa, e declaram-se contrário à ocupação britânica em Portugal e vão se autoproclamar regentes do reino. O movimento, obviamente, foi denunciado, seus integrantes condenados à morte, e desse modo a tensão política era assim tangível, né? Era uma coisa vista, né? Na cidade de Porto, outro grupo se intensificava, né? Com a permanência da corte no Brasil e constitui a junta provisória do governo supremo do reino. Ela estava integrada por membros do clero, da nobreza e do exército e representantes das cidades do norte de Portugal. Eles redigiram um manifesto da nação portuguesa aos soberanos e o povo da Europa, né, onde reafirmava a fidelidade ao rei, mas exigiam a promulgação de uma constituição que limitasse o poder do soberano. E também queriam a volta do Brasil à condição de colônia e uma restauração do monopólio comercial português. Algumas outras cidades vão aderir a esse movimento, né? E em 28 de setembro, então, se convoca as eleições para formar uma corte constituinte. Em 1821, as cortes portuguesas se reúnem para elaborar esse documento. Mas enquanto isso, Dom João VI volta para Portugal com parte da família e da nobreza que o acompanhou, né? Porém, o filho mais velho de Dom Pedro fica no Brasil como príncipe regente. E essa talvez tenha sido a última grande jogada política do Dom João VI, né? Porque ele deixando o filho dele aqui, ele alimentava a esperança de manter unidos os laços entre o Portugal e Brasil. Das consequências que essa revolta do Porto teve, então a gente tem a volta da corte portuguesa para o Brasil, né? A elaboração e a promulgação da primeira Constituição portuguesa, o fim do Estado absolutista em Portugal, e a articulação da elite brasileira em torno do Dom Pedro, que faria a independência do Brasil. Só que tem muitos poréns, né, aí dentro desse jogo político, né? Então a gente tem aí a divisão política, né, após o retorno de Dom João VI para Portugal, né, o Partido Português Brasileiro Radical. O Partido Português, então, queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia. O Partido Brasileiro queria a independência e a criação de um país dominado por grandes proprietários e as elites fluminenses do Rio de Janeiro, obviamente. E o Partido Radical, né, queria a independência, as influências dos ideais
liberais sonhavam com o sufrágio universal e com a abolição da escravidão. O partido ali que vocês estão vendo é um grupo político. Bom, aí que agora vem toda aquela imagem que a gente vai ver ali do Dom Pedro, né? Que ele ficou, né? Então assim é um golpe, né? Um golpe não, uma estratégia de marketing praticamente do Dom João. E que ele falou pro Dom Pedro ficar aqui enquanto ele ia para lá. Então ele tinha dois governos em lugares diferentes. O Dom Pedro nessa época tinha apenas 23 anos, né? Várias medidas da corte de Lisboa, né, tentaram diminuir o poder do príncipe regente e deste modo tentar colocar o fim aí à autonomia do Brasil. A insistência das cortes para que o Dom Pedro voltasse a Portugal desperta aí uma série de resistências no Brasil, né? Em 9 de janeiro de 1822 foi entregue ao príncipe regente então a petição com 8.000 assinaturas solicitando que ele não abandonasse o Brasil. E daí ele fala uma célebre palavra, né, que a gente não sabe muito bem ao certo. Até poderiam querer que ele ficasse aqui, tinha uma galera que queria mesmo. Só que o que eu quero que vocês entendam é essa criação de um ser mitológico, astral e doido, né, bem doido. Porque ele vai falar a seguinte palavra, a seguinte frase no caso, né? Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Então quer dizer que ele ia ficar no Brasil, então isso ficou conhecido como o Dia do Fico, que foi um dos passos aí para a independência do Brasil. Mas assim, vejam o grau, né, de eloquência, de como se fosse um herói da nação. Eu vou ficar no Brasil. Vocês podem ficar tranquilos. Eu tô aqui. Fica tranquilo. Então, o dia do Fico, né, quando ele falou que ia ficar no Brasil, como a frase dele, ele foi ali, ó, pra vocês verem, ele foi aclamado como defensor perpétuo do Brasil. Então, pra vocês verem o grau da magnitude que ele atingiu. Mas nem tudo são flores. Algumas províncias brasileiras e os partidos portugueses não prestigiavam o governo de Dom Pedro. O general Avilés, né, que era um comandante do Rio de Janeiro e fiel às cortes, tentou obrigar o embarque do príncipe regente, mas foi frustrado por uma mobilização de brasileiros que ocupavam o campo de Santana. Os acontecimentos desencadeavam em uma série de crises, né, no governo e os próprios ministros portugueses acabam se demitindo. O príncipe forma um novo ministério sob a liderança do José Bonifácio. Até então ele era vice-presidente da junta governativa de São Paulo. E a princesa Leopoldina, né, seria então a regente durante a ausência do marido. Então, no mês de maio, né, o governo brasileiro estabelecia que qualquer determinação vinda de Portugal só poderia ser acatada sob a aprovação do Dom Pedro. Na Bahia começa a se desencadear aí uma luta entre as tropas portuguesas e brasileiras. Em desespero, então, essas cortes tomam algumas medidas radicais, né? Algumas delas são a declaração ilegítima da Assembleia Constituinte reunida no Brasil. O governo do príncipe é declarado ilegal e o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Então, com isso, a gente vai ter aí a nossa querida declaração, né, de independência, o famoso grito do Ipiranga, né, no dia 7 de setembro de 1822, onde aí que está a questão da construção. A construção que foi feita Dom Pedro, então, né, se encontrava às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, e quando recebeu um dos últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava em um simples governador e sujeito aí, né, às autoridades das cortes.
Então ele ficou assim, revoltado e tal, ficou é, boladão. E então ele fala o seu maravilhoso grito de independência às margens do Rio Ipiranga: Independência ou morte! E isso tudo não passa de uma fachada, obviamente, né? Ele queria ser detentor do poder, não queria voltar para Portugal. E na verdade não foi bem assim esse grito. Mas isso fica para aula ao vivo porque, né, polêmico. Galerinha, até a próxima aula. Abração.